A graça e a paz, igreja, tudo bem com vocês? Que bom, comigo tá tudo bem também. E eu tô aqui hoje para o nosso Bíblia em Foco dessa semana. E hoje, o estudo dessa semana é uma bênção. Vai tratar da carne e do espírito. Então, nós estamos aí estudando o livro de Gálatas, como vocês sabem. E o livro de Gálatas trata da vida pela graça. Temos falado bastante aqui sobre graça, sobre não viver debaixo da lei, sobre não sermos legalistas, mas de fato vivermos pela fé. E hoje nós vamos entrar num trecho muito conhecido das Escrituras, que é as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós vamos perceber que a vida cristã é um campo de batalha. Trava-se nesse campo uma guerra sem trégua entre a carne e o espírito. A carne tem desejos que nos levam para longe de Deus. Os desejos da carne levam à morte. Se alimentarmos a carne fazendo provisão para ela, fracassaremos. Porém, se andarmos no espírito, jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Então, o que nós vamos tratar hoje é a vida no espírito, como isso se dá, como isso acontece, como nós devemos viver uma vida no espírito. Então, vamos lá para o ponto 1. Guerra interior. Alguns mestres ensinam que o cristão não tem conflito interior porque, dizem eles, a carne foi derrotada e a velha natureza morreu. A passagem que estudaremos contradiz essa posição. O conflito do cristão entre a carne e o espírito é feroz e incessante. Porém, à medida que aprendemos a andar no espírito, a carne vai sendo cada vez mais subjugada. Então, nesse ponto 1 aqui, John Stott está dizendo para nós sobre a importância de nós nos submetermos ao Espírito Santo. Assim, os nossos desejos, a nossa natureza pecaminosa vai morrendo e o Espírito vai se fortalecendo em nós. Vamos lá. Como você vê o envolvimento do Espírito Santo em sua vida espiritual? Então, essa é uma pergunta pessoal que você vai compartilhar aí com o seu grupo. Eu só quero colocar 2 pontos aqui, bem simples e rápidos. Quando cremos em Cristo, o Espírito passa a habitar dentro de nós. Somos nascidos segundo o Espírito. E o Espírito no coração que nos dá a certeza da salvação. E é o Espírito que nos capacita a viver para Cristo e para glorificá-lo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos em Cristo Jesus, o nosso espírito agora também se renova e a partir daí nós somos nascidos em espírito, ou seja, nós temos agora a possibilidade de viver em espírito. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos dá esse novo coração, ele também nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. E esse é o ponto que nós veremos aqui e também o contraponto que nós trabalharemos nesse estudo sobre aquele que nasceu na carne, as obras da carne e aquele que nasceu no Espírito e o fruto do Espírito. A gente vai entender por que também é dito fruto e não frutos, né? Então, vamos lá. No ponto 2. Cada vez que Paulo fala sobre liberdade, ele acrescenta que ela pode ser facilmente perdida. Alguns passam da liberdade para a escravidão. Outros transformam liberdade em libertinagem. Isso nós vimos no estudo passado sobre libertinagem, não usar a liberdade que Deus nos dá para irmos para o extremo da libertinagem. A verdadeira liberdade cristã se expressa em autocontrole,
serviço amoroso para o próximo e obediência à lei de Deus, à sua palavra. Somente pelo Espírito Santo isso é possível. Só Ele pode nos manter livres de verdade. Então aqui é uma liberdade verdadeira, uma liberdade em Cristo. Só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Ponto 3. Leia Gálatas capítulo 5, dos versos 16 ao 18. Como eu tenho dito, nós vamos ler em pequenas porções para a gente ir estudando esses versículos durante a nossa exposição aqui, versículo a versículo. Pois bem, aí no ponto 3 diz o seguinte: os combatentes no conflito cristão são a natureza pecaminosa, que se refere ao que somos por natureza e por herança, nossa condição decaída e o Espírito Santo, que nos faz nascer de novo e nos renova, primeiro nos concedendo uma nova natureza e depois permanecendo para habitar em nós. Esses dois, carne e espírito, permanecem em forte oposição um ao outro. Então, meus irmãos, carne e espírito estão sempre em oposição e nós sabemos disso. E aí, em Gálatas 5, capítulo 16 a 18, diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, né? O desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então isso é o que diz Gálatas 5, do verso 16 ao verso 18. Vamos então para a pergunta 3.1. Quais são as causas e os resultados desse conflito moral interior do cristão? Então essa é a pergunta e nós vamos responder expondo então os versos 16 a 18. No 16, aí na tela, diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você anda no Espírito, você nunca, jamais, olha só o texto, jamais satisfareis as vontades, os desejos da carne. Então, não é qualquer palavra que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele coloca uma palavra firme, uma palavra extrema, né? Que diz jamais ou nunca você satisfará os desejos da carne. Então, se nós andamos no Espírito, aí já existe um conflito dentro de nós, que nós, ao mesmo tempo que já nascemos de novo, mas vivemos no corpo mortal que tem os seus desejos. Então, a carne, está aí no ponto que eu coloquei, a carne representa o que somos por nascimento natural e o espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do Espírito, né? No Espírito Santo. Então, há esse conflito de que, peraí, eu nasci de novo, mas mesmo nascido de novo ainda existem alguns desejos, algumas vontades dentro de mim, que os desejos dessa natureza, desse nascimento natural que nos acompanha na nossa vida. A carne tem uma ilusão para aquilo que é sujo, para aquilo que é sujo. Somente pelo Espírito de Deus podemos caminhar em santidade. Isso nós sabemos, né? Então a carne está sempre inclinando para as coisas impuras, para aquilo que não provém de Deus, para vontades que não são do Senhor, para atitudes e ações que não provêm do Senhor. Continuando respondendo, quais são as causas e resultados desse conflito moral? E aí nós vamos para o verso 17, que diz que porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja o vosso querer. Então, esse conflito que há dentro de nós, como eu já disse, o verso 17 aqui fortalece isso.
A carne contra o espírito contra a carne, essa oposição, esse conflito que existe dentro do nosso interior. Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não ainda da presença do pecado. No campo do nosso coração ainda se trava uma guerra sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o espírito, e eles são opostos entre si. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o espírito. Precisamos sujeitar nossa vontade ao espírito em vez de entregar o comando da nossa vida à carne, né? Então, fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Então, o pecado vai estar sempre ao nosso derredor, o inimigo vai estar sempre ao nosso derredor, as vontades carnais vão estar sempre aí aparecendo na nossa vida durante a nossa caminhada cristã. Versículo 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai fazer esse contraponto, ou ele vai sempre comparar as vontades da carne com a lei, né? Isso a gente vê e a gente não pode se esquecer do que nós já estudamos para trás aí no livro de Gálatas sobre a lei, né? Então, nós não estamos mais debaixo da lei, ou seja, nós não fazemos as coisas mais na força do nosso braço, nós não fazemos para merecer, nós não fazemos as coisas baseadas naquilo que eu vou receber. Era isso que a lei fazia. Você fazia, então você tinha o direito de receber. Então nós agora somos guiados pelo Espírito e não mais guiados sobre o tutor, que era a lei. Andar na carne, estar sobre a lei é a mesma coisa. Estar sobre a lei significa derrota, escravidão, maldição e impotência espiritual, porque a lei não pode salvar. E a gente já viu bastante sobre essa questão da lei aqui no Bíblia em Foco e nos estudos da DOS. 3.2. Como você interpreta a diferença entre viver pelo Espírito no verso 16 e ser dirigido pelo Espírito no verso 18? Então, eu vou ler aqui o verso 16 e o verso 18. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Verso 18. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O Espírito Santo está em nós, certo? Nós recebemos o Espírito Santo assim que nós nos convertemos a Cristo. Então, ele habita em nós. Mas nós precisamos ser guiados por ele, precisamos andar nele. Então, o Espírito Santo é como esse guia, né? Sois guiados pelo Espírito Santo. Então, ele é a nossa bússola que aponta o caminho que nós devemos seguir, as decisões que nós precisamos tomar. Só que eu não posso só ficar olhando o que ele está me mostrando, eu preciso seguir esse direcionamento. Aí a diferença, na verdade, aquilo que o apóstolo Paulo está querendo colocar para nós. Então, o Espírito Santo nos guia e espera que o cristão o siga. O Espírito Santo nos guia pelos meios de graça. Esse termo meios de graça é bastante utilizado na teologia, que são basicamente a palavra de Deus e a oração. A meditação na palavra não é só abrir a Bíblia e ler alguns trechos, mas é uma meditação profunda na palavra, pensar no que aqueles textos que a gente leu pela manhã ou durante o dia estão querendo falar comigo, o que eu posso fazer com eles, e ir ruminando essa palavra no meu coração. E uma vida de oração, uma vida de constante oração, uma vida que se rende ao Senhor em oração. Então, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo através da sua palavra e através da oração, através da confissão dos nossos pecados. Nós somos, a partir daí,
guiados, é onde o Espírito Santo nos guia, é através da palavra de Deus, ok? Existe uma vida de vitória que você não cumpre o desejo da carne, mas a vida é vivida no poder do Espírito Santo. Essa frase é de Augustus Nicodemos. John Stott disse o seguinte: há uma diferença clara entre ser guiado pelo Espírito e andar no Espírito, pois a primeira expressão está na voz passiva e a segunda na ativa. E o Espírito é o Espírito quem guia, mas quem anda somos nós. Ficou bem clara essa exposição aí, essa frase de John Stott, porque é isso mesmo, é uma voz ativa que nós precisamos ter. Sois guiados pelo Espírito Santo, deixar ser guiado, andar no Espírito, é o que nós precisamos. Ponto 4. O conflito entre o Espírito e a natureza pecaminosa é tipicamente cristão. Os não cristãos, falta um S aí, têm conflitos morais, mas ele é mais feroz nos cristãos, por eles terem duas naturezas, carne e espírito, em oposição irreconciliável. Então, isso John Stott está dizendo para nós no estudo, que os não cristãos eles têm seus conflitos, mas um conflito muito maior, muito feroz, é essa que nós cristãos temos, porque nós estamos aí enfrentando duas naturezas terríveis, a natureza terrível carnal e a natureza espiritual. Aí nós vamos ler agora Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 25, que vai dizer o seguinte. Vamos ler primeiro o texto. Eu não coloquei o texto aqui. Vamos ler aqui na Bíblia, então. Diz o seguinte: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni. E os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, qual é a raiz do contraste entre os dois modos de vida descritos aqui, que nós lemos? Basicamente, queridos, o que nós vamos ver nos versos 19 a 25 que eu li aqui, são as obras da carne, que é a vida na carne, nos próprios desejos carnais, e o fruto do Espírito, que é a vida no Espírito. Então, foi o que nós lemos aqui. Então, é esse contraste que nós vamos entrar aqui agora. E é bem interessante a gente entrar e entender bem essas questões, tá bom? Então, obras da carne e fruto do Espírito. E aí nós vamos para o ponto 5. O ponto 5 vai dizer o seguinte: os atos da natureza pecaminosa são evidentes para todos, ao passo que nossa velha natureza é em si secreta e invisível. Suas obras, palavras e atos em que se manifesta são públicos e evidentes. Perdão aí pelo engasgar. Os pecados que Paulo relaciona aqui ocorrem nas áreas do sexo, religião, sociedade e bebida. Por outro lado, Paulo apresenta 9 graças que parecem retratar a atitude do cristão em relação a Deus, às outras pessoas e a ele mesmo. Então, é o que nós vamos ver agora, queridos. Nós vamos entrar aqui, primeiro, nas obras da carne. Então, vamos lá. Pense nas áreas de sexo, religião, sociedade e bebida.
porque cada uma delas é especialmente vulnerável à corrupção pela natureza pecaminosa? Então, nós vamos lá. Nós vamos, como o John Stott separou, eu achei interessante essa separação, e vendo em outros comentaristas aí de Gálatas, eles também separam as obras da carne para ficar mais entendível para nós, e eu penso que o apóstolo Paulo também pensava dessa forma, e aí é assim que nós vamos tratar então as obras da carne, que são os pecados sexuais, os pecados religiosos, os pecados sociais e os pecados pessoais. John Stott coloca bebida, né? Mas nós vamos tratar aqui como pecados pessoais, e aí nós vamos entender. Então, o apóstolo Paulo diz que as obras da carne, elas são conhecidas. E isso a gente precisa saber e lembrar que de fato elas são. As obras da carne, elas são conhecidas. Mas aqui é importante elas serem nomeadas. E, irmãos, é importante a gente pensar em pecado, porque pensar nesse sentido, porque nós precisamos dar nome ao que é pecado. Hoje em dia, nós estamos vendo o pecado ser relativizado, mas o pecado na Bíblia é pecado. Não tem como nós relativizarmos nada. Então, olha como aqui é importante o apóstolo Paulo, ele coloca uma lista aí de pecados, e até no final, lá no versículo, deixa eu ver, lá no versículo 21, ele fala que coisas semelhantes a estas, ou seja, ele colocou algumas coisas aqui, mas tem mais coisas, é uma lista incontável aí de pecados. Mas vamos por parte. Então, a pergunta é, por que cada uma delas é especialmente vulnerável à corrupção pela natureza pecaminosa? Então, nós sabemos que, de fato, elas são difíceis de serem destituídas, porque na nossa própria força isso é impossível, porque todos que andam na carne vivem na prática e não têm poder em si mesmo para ser livre. Entende? Então, somente em Cristo há uma libertação de fato desses pecados. E aí nós vemos os pecados sexuais, e já começa com os pecados sexuais. Por que será que o apóstolo Paulo já começa com os pecados sexuais? Então, porque são pecados que, de fato, são importantes, têm um peso muito grande na vida do ser humano. A gente vê isso desde a criação, né? O Adão e Eva ali caem, se veem nus e já buscam formas de se cobrir, e como o pecado da sexualidade, no decorrer da história, nós vemos Sodoma e Gomorra, Deus destruindo aquela cidade por causa da sua prostituição, da sua impureza, da lascívia que existia naquele lugar. Então, os pecados sexuais são sérios, tanto que eles são listados aqui: prostituição, impureza, lascívia. E aí nós poderíamos parar para falar de cada um deles rapidamente, porque são sérios e nós não podemos relativizá-los. A prostituição, nós vemos os jovens, homens, mulheres, se prostituindo o seu corpo, deixando essa impureza entrar na sua vida, impureza sexual, casamentos que são desfeitos por causa da impureza, pornografia, lascívia, um desejo exacerbado pelas questões sexuais. Então é tudo isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Nós vemos também ele colocar os pecados religiosos, que são as feitiçarias e as idolatrias. Deus, ele diz para nós que somente a ele nós devemos adorar. E aí o homem cria para si pecados, ídolos, para que ele se prostre diante desses ídolos.
Então, isso é muito sério, é um pecado muito sério. Então, nós vemos que não há somente ídolos feitos por mãos humanas, mas muitas vezes as pessoas idolatram pessoas, idolatram famosos, idolatram talvez seu próprio filho, sua esposa. Então, isso é muito sério. Idolatria é um pecado religioso. E dentro desses pecados religiosos, a idolatria leva também as pessoas a praticarem a feitiçaria, né? Feitiçaria de todos os tipos. Então, nós precisamos entender esses pecados como muito sérios. Por fim, nós vemos aqui os pecados sociais, inimizades, olha quantos são. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, né, que são aqueles grupinhos fechados, inveja. Então, são pecados relacionados ao outro, fazer inimizades, ter inveja, ter discórdia, tudo isso são pecados sociais e elas acontecem muito. Infelizmente, às vezes, dentro das igrejas tem acontecido isso. Então, há o peso sobre isso também, nós precisamos conversar sobre isso. Então, aí na sua doce, no seu grupo, você vai tratar desses pecados, trazer à tona esses pecados que o próprio apóstolo Paulo coloca para nós. E por fim, irmãos, temos aí os pecados pessoais, os pecados de bebedices, de glutonarias. Em algumas traduções da Bíblia vai colocar orgia, talvez esteja assim na sua Bíblia, orgia, mas são glutonarias porque as pessoas ali, o apóstolo Paulo, sabedor disso, no contexto em que ele vivia, as pessoas tinham a orgia, aconteciam as orgias, né, aqueles reuniões que duravam dias, então eles comiam muito e praticavam sexo entre eles. Então o apóstolo Paulo coloca aí esse pecado, lembrando ao povo sobre o quão devastador é a glutonaria e as bebedices. E a gente precisa pensar nisso também. Porque a gente se esquece que isso é pecado, se esquece que glutonaria, comer demais, a gente brinca com isso, mas isso é muito sério, é pecado. E as bebedices, que é a bebida alcoólica que te leva a perder a sua lucidez. Infelizmente, queridos, nós temos visto isso no meio da igreja, as pessoas têm bebido, e tem bebido, e isso, e muitas vezes até colocado em redes sociais. Eu fico pensando, abrindo um parênteses aqui, você que bebe socialmente, bebe lá na sua família, você tem um entendimento de que, ok, posso beber, o apóstolo Paulo falou para Timóteo beber uma taça de vinho por causa do seu coração e tudo mais, mas será que as pessoas que veem as suas postagens, vê você bebendo, entendem que isso não se trata de bebedice? Entendem que você tem o equilíbrio para não ir para a embriaguez? Então, queridos, isso é muito sério, porque a bebedice está listada aqui nos mesmos pecados de prostituição, idolatria, inimizade, porfia, está tratado como pecado. Por que a gente não posta na rede social uma impureza? Não posto na rede social para todo mundo ver um nude. A gente não faz isso. Mas por que a gente posta um copo de vinho, uma cerveja? Então, assim, será que as pessoas têm maturidade, aqueles que estão te vendo como cristão que você é, estão te vendo como tal? Ou eles vão olhar e falar, não, ele está só bebendo socialmente. A gente não sabe, a internet é uma terra sem lei, queridos. Então, assim, tenha cuidado com aquilo que você posta nas suas redes, porque nós não concordamos com isso, nós não concordamos com esses pecados. Você não concorda com essa lista de pecados, mas às vezes a gente acaba praticando essas pequenas coisas e aí a gente não se dá conta
do tamanho que isso pode se tornar lá na frente. Então tome cuidado com as suas redes sociais, fique postando aí que você está bebendo, porque você não sabe a maturidade que as pessoas têm para entender isso na sua vida, tá bom? Se você tem vergonha de postar uma feitiçaria, se você teria vergonha de postar que você está com inveja de alguém, se você tem vergonha de postar uma prostituição que você talvez faça, também tenha vergonha e tenha cuidado de postar uma bebedice, porque não são todos que têm a mesma maturidade para entender. Amém? Fechou parênteses agora. Então, respondendo à pergunta, por que cada uma delas é especialmente vulnerável à corrupção pela natureza pecaminosa? Respondendo essa pergunta, expondo todos esses pecados, é porque todos que andam na carne vivem na prática e não têm poder em si mesmo para ser livres. Não tem. Elas simplesmente acontecem, essas listas de pecados, elas acontecem, então elas estão suscetíveis a esse tipo de erro. Vamos lá. Nas palavras de Paulo, no verso 21, diz: os que tais praticam. O verbo grego se refere a uma prática habitual e não um ato isolado. Por que essa distinção é importante? Essas coisas têm domínio na sua vida? Isso que a gente viu lá atrás, tem domínio na sua vida? Como eu falei ali da bebedice. Talvez você bebe a sua cerveja em casa e isso não vai fazer diferença na sua vida, ok? Isso não te domina, mas a partir do momento que isso te domina, que domina a sua vida, que você não consegue viver sem, que você precisa de mais e mais e mais, então já se tornou um ídolo na sua vida. Então, aquilo que tem domínio sobre nós, aí é onde começa a preocupar, porque os que tais praticam, é a prática constante, é o desejo por aquilo constantemente, é viver praticando aquilo. Então é o que o apóstolo Paulo está colocando. Esses que praticam, os que tais praticam, não herdarão o reino dos céus. Então essa distinção é importante, porque o pecado na vida do cristão é um acidente. Então, talvez uma vez ou outra você escorregou, caiu, né? Mas aí você vai se levantar de novo, porque o pecado, ele agora é um intruso na nossa vida, não é uma prática na nossa vida, né? Talvez eu vou continuar aqui na bebida. Talvez um dia você bebeu de tal forma que se embriagou, mas foi aquela vez, acabou, entende? E agora você vai se controlar mais nessa questão. Talvez você um dia se prostituiu, foi um acidente, mas você se arrependeu e vai continuar a sua vida, o seu caminho em Cristo. Então, continuar na prática das obras da carne, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Hernandes Dias Lopes, que eu coloquei HDL aí, ele fala o seguinte: Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar. Aqueles que praticam o pecado não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem na prática do pecado e não se deleitam na santidade, nem mesmo encontrariam ambiente no céu. Muito bem. Ponto 6. Vou mais rápido aqui para a gente ir para o fruto do Espírito, que está nos versos 22 e 23. Gente, agora é gostoso de falar, né? Falar do fruto do Espírito, que são essas 9 virtudes produzidas pelo Espírito Santo em nós. E aí a gente pode pensar nela em 3 áreas principais, que seriam as nossas atitudes em relação a Deus, em relação às outras pessoas e em relação a nós mesmos. Olha o que Nicodemos diz: quando de fato vivemos no Espírito Santo, o fruto da sua operação em nós se manifesta dessa maneira e é centralizada no amor. O fruto do Espírito, que é amor, e todas as outras qualidades derivam do amor. Ou seja, o que Nicodemos está dizendo? Que o fruto, no singular, seria o amor. E através desse fruto é que derivariam essas atitudes, essas virtudes, né? O amor através da alegria, o amor através da paz, o amor através da fidelidade, por aí vai.
O Hernandes diz o seguinte: vale ressaltar que Paulo não fala de frutos, mas do fruto. Essas nove virtudes são como gomos de um mesmo fruto, como se fosse um mexerico, uma maçã, né? Como se fosse a uva, né? Caixa de uva. Não podemos ter um fruto se for... não podemos ter um fruto e ser desprovido de outros. Muito importante pensarmos assim também. Aí nós vamos de fruto em fruto aqui agora, bem rapidinho, só para não passar em branco. Então nós entendemos o quê? Que o fruto seria uma fruta com as suas partes, né? Com seus gomos. Então nós vamos ver esses gomos agora. Fruto para com Deus. Amor, alegria e paz. Nós vamos para o grego. A palavra grega ágape, traduzida por amor, inclui tanto amor a Deus quanto ao próximo. Alegria, a palavra grega chara, traduzida por alegria, é a alegria fundamentada no relacionamento consistente com Deus. Então não é uma alegria circunstancial, mas é uma alegria que vem de Deus. Paz, a palavra grega eirene, traduzida por paz, refere-se fundamentalmente à paz com Deus, é uma paz que vem de Deus para as nossas vidas. E aí, nós vamos ver agora o fruto para com o outro, longanimidade, benignidade e bondade. A palavra grega macrotúmia significa ânimo espichado ao máximo, né? Aquela pessoa que é tardia em irar-se, não se ira facilmente. Benignidade é traduzida por gentileza, significa gentileza, kreostotes. Refere-se a uma disposição gentil e bondosa para com os outros. Bondade, a palavra grega agatosine, traduzida por bondade, refere-se à bondade ativa por um princípio energizante. A bondade pode reprovar, corrigir e disciplinar, mas a benignidade só pode ajudar. Então é uma bondade que corrige, que disciplina. E aí o fruto para com nós mesmos, que é a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. A palavra grega pites, traduzida por fidelidade, significa fé, lealdade, e descreve a pessoa digna de confiança. Mansidão é prautes, que significa dócil, submissão, a pessoa mansa, e poder sobre controle. A palavra era usada para um animal que foi domesticado e criado sob controle, olha só. E, por fim, domínio próprio, que é ekkrateia, traduzida por domínio próprio, significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Irmãos, o que nós precisamos pensar aqui é que esse fruto não é de nós mesmos. Esse fruto vem do Espírito Santo. Flui dele para nós, não nasce de nós mesmos. Isso é muito, muito importante nós pensarmos, porque nós precisamos pedir para o Senhor para que tenhamos domínio próprio, porque vem do Espírito, não vem da gente. Precisamos pedir do Senhor para que tenhamos mansidão, porque vem do Espírito, não vem da gente. A gente por si mesmo não produz mansidão, não produz domínio próprio, não produz fidelidade. Então, esse fruto vem dele para nós, para que através de nós eles funcionem. Então, para termos o fruto do Espírito, nós precisamos orar, precisamos pedir, precisamos clamar ao Senhor para que venha sobre as nossas vidas. E aí, o que é significativo no fato de serem chamados fruto, ao contrário dos atos da natureza pecaminosa? Isso aqui é importante a gente responder, que faz um contraponto com o que eu já disse. Donald Guthrie diz que a mudança das obras, entre aspas, para fruto é importante porque remove a ênfase do esforço humano. Então, eram obras da carne, eu fazia coisas erradas. Agora o fruto vem, o fruto depende da árvore e ele simplesmente nasce.
porque é a árvore que gera o fruto. Então, o Espírito Santo é que gera esse fruto em nós. Howard diz o seguinte: uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. Muito bom. Isso aqui resume bem a nossa resposta. Vamos lá para os finalmente. Hoje eu já falei bastante, né? Porque a crucificação, no versículo 24, é uma descrição apropriada do que precisa acontecer com a natureza humana. Então, no versículo 24 diz o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Estamos ligados a Cristo na sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Devemos assumir essa posição e andar com a carteira de óbito do velho homem no bolso. Essa rejeição que o cristão faz de sua velha natureza tem de ser impiedosa, dolorosa e decisiva, diz Hernandes Dias Lopes. Então, é uma decisão que eu preciso tomar em relação a isso, né? Andar com essa carteira de velho homem no bolso. O Wesber diz que a crucificação é um tipo de morte que ninguém pode aplicar sobre si mesmo. Por isso, Paulo afirma que a carne já foi crucificada. E a nossa responsabilidade de crer nisso e de agir de acordo com essa verdade. Pois bem, a 6.3. De acordo com o fruto do Espírito, de que modo o fruto do Espírito combate os efeitos destrutivos dos atos da natureza pecaminosa? E aí a palavra de Deus diz que contra essas coisas, que coisas? O fruto do Espírito não há lei. Sua carne já foi crucificada em Cristo Jesus. Ele morreu para tirar a culpa do seu pecado. Mas também, olha que importante, sua natureza pecaminosa foi pregada naquela cruz. É daí que vem o poder para vencer sobre o pecado. Então, não foi só a sua carne que foi crucificada em Cristo, mas também a sua natureza pecaminosa foi pregada na cruz. Então, Cristo morreu também para livrar você do domínio, do poder do pecado. Gente, isso é maravilhoso nós pensarmos e entendermos. Então, Cristo morre por mim, por você, para tirar o domínio, o poder do pecado que havia em nós. A cruz é para o velho homem, a velha natureza. Se o Espírito Santo habita em nós e em nós produz seu fruto, precisamos agora andar no Espírito. Ou seja, colocar em prática a vida no Espírito. E para isso, o que nós precisamos fazer? Arrependimento, confissão, oração e leitura da palavra. Pergunta 7.1. Como o fruto do Espírito torna as nossas atitudes mais cristãs em relação a Deus, às pessoas e a nós mesmos? E aí nós vamos ler Gálatas 5:26. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, essa pergunta é para você responder lá no seu grupo, diante de tudo o que nós já estudamos até aqui, dentro desse tema, porque o apóstolo Paulo termina tratando dessa questão do fruto do Espírito, como nós vimos. Também tem a questão que é em relação ao outro. Eu não coloquei. Eu acho que tem um ponto aqui que eu não coloquei. Deixa eu pegar aqui para os irmãos. Que é o ponto 7. Ponto 7, exatamente. Deixados a nós mesmos, diz o seguinte: não faríamos o que devemos, em vez disso, sucumbiríamos aos desejos da nossa velha natureza. Mas se vivemos no Espírito, não satisfazemos os desejos de nossa natureza pecaminosa. Ainda teremos esses desejos, mas não seremos dominados por ele. Ao contrário, apresentaremos o fruto do Espírito. Então, antes dessa pergunta 7.1, eu não coloquei aqui no slide, mas tem esse texto aí de John Stott. Ele diz: se vivemos no Espírito, não satisfaremos os desejos da nossa natureza pecaminosa. E ainda teremos esses desejos,
Então, os desejos eles vão vir, as vontades vão vir, mas nós não seremos dominados por eles. Ao contrário, apresentaremos o fruto do Espírito. E aí vem a pergunta: como o fruto do Espírito torna as nossas atitudes mais cristãs em relação a Deus, às pessoas e a nós mesmos? E aí o texto, o último verso é o 26, que diz: não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Para concluir, pense de que modo você poderá desenvolver sua vida no Espírito hoje e no resto da semana. Agradeço a Deus por sua constante graça em Cristo, que cobre as nossas falhas. Meus irmãos, e assim nós terminamos o Bíblia em Foco de hoje. Gálatas 5 é um texto muito gostoso de estudar, e eu espero que vocês tenham aprendido bastante com ele. Você possa compartilhar lá no seu grupo doce, que nós possamos, em nome de Jesus, andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Que esse seja o nosso desejo, buscar o Senhor e deixar que o Espírito Santo flua na nossa vida e através de nós, através do seu fruto. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe esse estudo lá no seu grupo doce e até o próximo Bíblia em Foco, se Deus assim quiser. Até semana que vem. Deus te abençoe e até lá, queridos.